o Brasil tem que tomar certos cuidados porque daqui décadas podem ter regiões inabitáveis? No Brasil em geral? Sim. Olha, tem áreas do Nordeste, o Nordeste é semiárido. Sim. No Brasil não existe clima árido, não? Mas tem áreas do Nordeste, norte da Bahia, que já começaram a mostrar, segundo os valores dos índices de aridez. E combinado a isso, a degradação, aí nós podemos sofrer um processo de desertificação. E isso sim é basicamente um câncer dessa terra, não pode ser usada mais. E isso vai gerar problemas nas populações que moram. Então, existem sim indicadores de algumas regiões que nós temos que ter cuidado. Não podemos falar que essa região vai a desaparecer ou vai sofrer extinção em massa, não. Mas já temos áreas que temos que ter de olho, que é o semiárido do Nordeste, que pode sofrer desertificação. Áreas da Amazônia, por exemplo, do Pantanal, que podem sofrer incêndios mais intensos, longos, irregulares todos os anos, que isso pode levar a um processo de degradação. Então, realmente existem áreas que são os chamados hotspots, que temos que estar de olho aí. Sim, eu cheguei pro sertão da Bahia e calor de 40 graus mesmo, ali. Na região da Lapa, sertão, na Caatinga ali. Sim. O negócio. É perigoso, né? Então você tem umas regiões que são mais críticas, né? E que elas já são regiões mais extremas que vão ficar mais críticas ainda. Eu acho que quando o pessoal fala nessa inabitável, tá falando mais de uma região já povoada, mais densamente populosa. Por exemplo, se a gente olhar sul e sudeste brasileiro, a gente está falando aí latitudes próximas de 30 graus, e olhar para outras regiões do planeta, são latitudes de deserto. Então você vê o deserto do Saara, 30 graus norte, deserto do Atacama, 30 graus sul, Austrália, Namíbia. Então são regiões que a gente chama de que tem subsidência de ar, e são regiões mais desérticas e secas, que tem as altas pressões que a gente chama. Subtropicais. O sudeste e o sul brasileiro está numa dessa região. Só que a gente tem um clima super favorável aqui, com chuvas recorrentes, porque a gente tem um empate, os Andes, a nossa oeste da gente, que ele faz os ventos do Alísio convergir umidade para cá. E a gente também tem a floresta amazônica, que faz essa convecção para cá. A teoria, assim, se você tirar toda a floresta amazônica, pode ser que, sim, você reduz esse fluxo de umidade para cá e, num limite, você chega numa situação insustentável. Mas esse limite, quando que vai ser esse limite? Vai ser generalizado? De certa forma, o índice não vai sumir, então você tem alguma umidade vindo para cá. Mas você certamente tem uma redução de umidade vindo para cá. A gente viveu aqui cerca de, lembra, 2013? Sim. 13, 14? A gente ficou dias sem água aqui em São Paulo. Que caos que foi. Imagine que isso possa se tornar mais frequente nas próximas décadas. Você não precisa chegar numa situação de colapso generalizado, que nem a gente falou numa região árida, mas você pode ter catástrofes pontuais que a pergunta não é muito se vai ter ou não vai ter. A gente quer ter? A gente quer passar por isso? Se a gente tem uma opção de tentar mitigar isso, tentar achar tecnologias para que pelo menos... eu tenho um professor da USP que fala que não tem jeito, o ser humano vai queimar até a última gota de petróleo que existe embaixo. Infelizmente é isso. Temos isso. Mas... com qual velocidade a gente vai fazer essa queima? Será que a gente não consegue levar isso para ser durante anos, que a tecnologia evolui, que a gente ache formas de mitigar isso? Porque se a gente falar, não existe aquecimento, não existe nada, desisto e queima tudo agora mesmo, aí a gente vai ter um problema não daqui a 100 anos, 200 anos, a gente vai ter um problema daqui a 10 anos, 15 anos. Assim... Estamos tendo, na verdade. Já estamos tendo. Resumindo, a minha pergunta e no que você entregou aqui pra gente, João, é justamente isso. Se você não ama o planeta... Porque assim, se você não ama o planeta, você não se ama, porque você tem que sobreviver dentro dele. Ponto. Claro. Mas se o cara ele não tem essa visão
crítica de cuidar, se ele tiver filho, parente, um pet, não sei. Ou se ele gosta de uma namorada, ou da esposa, ou do companheiro, da companheira, de quem ele convive, ele tem que pensar que ele tem que cuidar pelo outro. Exato. Porque assim, se eu partir, quem fica? Entendeu? Tipo assim, você tem filho, você vai, vou deixar um ambiente agradável pro meu filho. Porque quando eu pergunto décadas, é justamente isso. Para as pessoas cuidarem para as próximas gerações. A gente está falando de sobrevivência do planeta, como o José aqui, o doutor José falou, o Marengo. Ele falou, a gente tem que pensar que a gente quer habitar. A gente não quer ser um dinossauro aqui e acabar em curto prazo. A gente quer longo prazo. E o planeta tem como sobreviver dessa forma. Mas se todo mundo colaborar. Então, essa conscientização ainda... em sociedade. Isso. Essa conscientização ainda está demorando, porque se a gente for analisar. Mas eu tenho uma outra pergunta, é justamente para vocês, que se tem alguma catástrofe, algum fenômeno que vocês não conseguem detectar ou prever. Detectar ou prever? Tipo assim, tem fenômenos da natureza que a gente não tem como detectar. Dependendo de tempo. Se vem como aconteceu em 65 milhões do ano no passado, aquele meteoro que impactou, que deixou aquele buraco que hoje é o Golfo de México, acabou com todos os dinossauros. Ninguém esperava isso, mas passou de um estado de equilíbrio para outro estado de equilíbrio. Os dinossauros sumiram, mas os pequenos bichos peludos sobreviveram porque com o inverno que veio depois, não? Mas assim, nesse momento, esse seria o maior risco, não? Porque na parte de tsunamis, por exemplo, existem sistemas de monitoreamento depois do problema que aconteceu no desastre em 2004, foi, não? Lá na Indonésia. Tsunami? Em 2004, né? Não, foi 2004. Acho que foi. Bom, não me lembro. Mas daí existe todo um sistema de monitoramento. Porque de forma, por exemplo, se acontece aí, donde aconteceu, o pessoal nas costas da África podem saber e já estão. O terremoto mesmo das Filipinas, alerta de tsunami foi emitido, todo mundo está atento, não? Pelo menos não tem previsão do fenômeno que aconteceu, mas tem previsão do impacto que pode acontecer, e isso salva vidas. Então estamos com a tecnologia, com os sensores, com todo isso, satélites, nova geração de satélites, estamos chegando a esse nível de poder, talvez, não prever um fenômeno, mas prever os impactos desse fenômeno quando acontecer. E mesmo a antecipação você consegue, mesmo um vulcão, você tem os pontos de hotspots, você tem monitoramento desses vulcões. A gente falou, tem gente vivendo na Islândia. Sim. Até que tem um monte de vulcão lá e tem monitoramento para... você consegue saber se você vai ter uma erupção, um terremoto. Claro, não dá para prever com dias de antecedência como você faz com a atmosfera. Então, mas em termos, vamos voltar, a gente falou aqui de meteoro, que é mais astrofísico, então a gente está enchendo aí de telescópios e satélites aí fora, mas voltando aqui para a meteorologia, que é onde a gente tem nosso know-how de expertise, pelo menos os eventos extremos meteorológicos, hoje a gente tem, não dá para dizer que em setembro vai ter uma catástrofe, mas 4 dias antes dessa catástrofe, se tiver, a gente tem um nível de previsibilidade bom. Então, Exato. E com 4 dias você toma muita ação. Claro, você não vai ter com 4 dias 99% de probabilidade disso acontecer. Mas se você já tiver ali 70%, ou mesmo que seja 20% de ter uma catástrofe, é aquela questão... Se eu te dissesse hoje que você tem 10% de chance de ganhar na loteria, você compraria um bilhete ou não compraria? Compraria, óbvio. Com certeza. Então... A loteria é 0,00000,1. Exato. 10% então, eu tô lá. Se eu falo para você que tem 10% de chance de ter uma catástrofe, é a mesma coisa. Você deveria mobilizar. Uma empresa de seguros deveria começar a olhar para isso. Toda a sociedade, tem algo vindo aí. Se não vier, beleza. Mas se vier, eu tô preparado. Eu vou voltar agora justamente para baixar o clima, para a gente falar... Quando a gente falou de meteoro, esse nome de meteorologia veio de meteoro, né? É a atmosfera. Atmosférico. Sim. Os processos, fenômenos que acontecem dentro da atmosfera. Que é justamente ar.
Aristóteles que criou esse nome, foi o filósofo, não foi? Foram os gregos. Foram os gregos? Não lembro se foi Aristóteles, mas todos esses nomes vêm de origem grego ou latim, não? Então... Que estuda-se o fenômeno da atmosfera. O que acontece na atmosfera. Então, a própria atmosfera é o fluido que respiramos e gera vento e tudo mais. Que às vezes é poluído e que gera chuva e tudo isso. Por que eu tô perguntando isso? Você fala assim, mas você entrou nesse papo aqui agora, é justamente porque a galera do Digital chega pra mim, fala assim, hey, pô, você falou e tudo mais, mas não apresentou. Então, eu já quero apresentar vocês aqui, porque a gente vai continuar o bate-papo. Doutor José Marengo. Acertei, Marengo. Fala pra cientista, fala pra nós aqui um pouco da sua trajetória, os seus estudos. Explica pra gente aqui do Digital, sua formação. Bom, eu sou meteorologista. Me formei na universidade no Peru, em Lima, una carrera de 5 años, ¿no? Porque lá todo el mundo es ingeniero. Entonces, na verdade, eu sou engenheiro meteorologista. E fiz mestrado em hidrologia, daí fui para Estados Unidos, trabalhei na Universidade de Wisconsin, fiz o meu doutorado, daí passei 2 anos fazendo pós-doutorado na NASA e Columbia University em Nova York, e depois na parte de modelagem de clima semiárido na Florida State. E daí depois cheguei a trabalhar aqui no Brasil, no CPTEC. Comecei a trabalhar com clima, previsão de tempo, previsão climática. E daí comecei a trabalhar com a parte de mudanças climáticas, que é a parte de extremos particularmente, não? E daí depois fiquei 20 anos no INPE. E em 2011, depois do desastre de Rio de Janeiro, que morreram mais de 1.000 pessoas como consequência de um extremo de chuva, a presidente Dilma reclamou dizendo, temos doutores, temos supercomputador, e por que brasileiros continuam morrendo? Então aí foi criado o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Então aí que é onde eu trabalho atualmente, sou coordenador geral de pesquisa e desenvolvimento, e uma das coisas que sempre vem essa confusão, CEMADEM não faz previsão de tempo. CEMADEM faz a previsão de um extremo do tempo em risco de desastres climáticos, que no Brasil são enxurradas, deslizamento de terra, muita chuva, secas, ondas de calor e risco de propagação de fogo. Entendeu? Ou seja, nosso ambiente de trabalho é esse. Por isso que justamente quando nós falamos, tivemos o desastre em São Sebastião, Carnaval de 2023, e em Porto Alegre, em maio de 2024. Dias antes, o INEMET, as empresas de meteorologia, já tinham feito previsão de chuva intensa. Nós, CEMADEM, já tínhamos emitido alertas de risco de desastre geológico em São Sebastião e hidrológico em Rio Grande do Sul, com dias de antecedência. Quantos dias? Porque daria para evitar? Pelo menos uns 3 dias. 3 dias antes já estavam os alertas muito altos. E cada vez que teria. Exato. Então, como que funciona? CEMADEM não emite alerta público. CEMADEM emite alerta à Defesa Civil, Senado, de outro ministério. E Defesa Civil, Senado, eles assumem, de aí contactam a Defesa Civil do Estado e contactam a Defesa Civil do município, assumindo que tem, às vezes não tem. Então aí uno vê o produto, não? É uma corrente com um elo fraco, que sempre quebra. Onde que quebrou? Por que as pessoas não foram avisadas com tempo? Já tinha previsão? Tinha previsão. Onde que está a falha? Por um lado dizem, os desastres acontecem fora de expediente, geralmente acontecem fora de expediente e fim de semana. Acredito ou não? Não tem ninguém trabalhando. CEMADEM trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, esse tipo de coisas, e também a percepção de risco que mencionei, as pessoas não acreditam. O pessoal da Defesa Civil tem que sair da sua casa. Não querem sair. Uma vez conversei com um bombeiro militar em Minas Gerais, o cara estava deprimido porque ele tirou uma família de uma área que tinha sido... Isso. Mas a família voltou para jantar em casa. Aí veio uma rocha gigante, levou a esposa e os 2 filhos. O único que sobreviveu, o marido que estava lavando a louça. Ele ficou
com culpa. Não foi culpa dele. Foi culpa das pessoas que foram, que voltaram para casa, também não. Foi culpa de que falta essa percepção de risco de desastre. Isso é algo que deve ser ensinado nas escolas. Como eu sou do Peru, já passei por terremotos. Desde os 4 anos, uno não sabia que era uma placa tectônica, mas sabia que se a cristaleira de casa estava tremendo, corre fora. Isso é percepção de risco.